Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que leva o crente a duvidar da salvação? Todos nós podemos dizer que em algum momento da vida nós duvidamos de nossa salvação. Há filhos que às vezes duvidam da sua filiação, realmente da paternidade de seus pais. E acontece também no meio cristão de alguns filhos de Deus, verdadeiramente salvos, duvidarem da salvação. Por enquanto eu o convido a abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Hoje à noite eu quero falar sobre a certeza de salvação, a certeza de nossa vida eterna. E enquanto você localiza 1 João 5,13, eu quero orar e agradecer realmente a Deus pelo culto maravilhoso que Ele tem nos proporcionado até o presente momento. Querido Deus e eterno Pai, desde que nós subimos para orar com os homens, hoje à tarde, desde que as mulheres se reuniram para orar e as crianças, nós temos, ó Pai, percebido a presença de Deus. O Senhor, ó Pai, tem abençoado este culto desde a sua abertura, desde o primeiro louvor. O Senhor tem nos abençoado desde manhã, quando viemos à igreja no início deste dia, dedicando esse dia ao nosso Deus. O Senhor tem, meu Pai, falado aos nossos corações, tem desviado os nossos passos do mal, tem nos purificado das nossas maldades e tem nos trazido à igreja nesta noite para oferecer a Ti o verdadeiro louvor. Pai, obrigado por fazer de mim e de cada um de meus irmãos um verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Em nenhum momento, meu Pai, nós alimentamos a nossa carne, mas o tempo todo, ó Pai, através do Espírito, nós estamos agradecendo a Deus pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pelas bênçãos espirituais e físicas e materiais que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e a vida de nossos familiares. Pai, nós nos alegramos de fazermos parte de uma igreja longe de ser perfeita, mas uma igreja que acredita na perfeição de Deus, na perfeição da palavra de Deus, e uma igreja, ó Pai, que prega esta perfeição. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a nossa igreja entende que o amor é o vínculo da perfeição, é a virtude mais importante da vida cristã. E apesar das nossas falhas, ó Deus, apesar que pessoas ainda possam pensar que não são amadas, a verdade é, ó Deus, que nós procuramos amar e procuramos passar por cima de todos os defeitos e falhas e procuramos amar as pessoas que foram feitas, criadas à semelhança de Deus e pelas quais Jesus Cristo também morreu e derramou o seu precioso sangue. Agora, meu Pai, usa-me para transmitir este ensinamento. Eu sinto falta de alguns irmãos. É impossível do púlpito não perceber a falta, a ausência de alguns irmãos. Deus conhece as suas vidas. Deus sabe as lutas pelas quais eles estão passando. Talvez, ó Deus, desânimo espiritual. Talvez algum problema financeiro. Talvez alguma doença. Talvez, ó Deus, algum problema de relacionamento familiar. O Senhor sabe, ó Pai, o que está por detrás do desânimo desses irmãos. E eu estou orando, ó Pai, que o Senhor possa ir ao encontro das necessidades desses irmãos, porque o lugar deles é aqui no meio do povo de Deus, no meio do louvor, no meio da adoração a Deus. E que o Senhor possa, ó Pai, mais uma vez, reanimá-los e reerguê-los, para que eles possam continuar no caminho de Deus. Nenhum crente desta igreja é menos importante, todos fazem falta quando não estão no seu devido lugar.
Agora, ó Pai, use esta palavra para nos confortar e também, ó Deus, nos responsabilizar pela tão grande salvação que recebemos de Deus. No nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz: estas coisas vos escrevi, a vós os que credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais, tempo presente, que tendes, tempo presente, a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Portanto, de acordo com o que está escrito, eu posso ter absoluta certeza que sou salvo neste momento. Neste exato momento, eu posso dizer que sou salvo e que possuo a vida eterna, porque eu creio no nome de Jesus Cristo. Eu creio no nome do Filho de Deus. Martinho Lutero, o grande pai da Reforma Protestante, iniciou o seu duelo com a igreja quando descobriu esta doutrina, a doutrina da justificação, a doutrina da salvação. De acordo com esta doutrina, o homem é salvo somente através da fé no Senhor Jesus Cristo, sem a adição das penitências, dos sacramentos ou das boas obras. Foi estudando o livro de Romanos que Martinho Lutero chegou a esta conclusão. Romanos 8, verso 1, por exemplo, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, verificamos que todos os homens de Deus, tanto do Velho como do Novo Testamento, possuíam segurança da vida eterna, certeza da salvação. Paulo nunca duvidou de sua salvação, nunca duvidou que uma vez fora do corpo, ele estaria para sempre na presença do Senhor Jesus Cristo. E o rei Davi, quando perdeu o seu bebezinho recém-nascido, não duvidou que um dia estaria também com aquela criança. E o nosso texto diz que estas coisas foram escritas para que soubéssemos que temos a vida eterna, para que soubéssemos que somos salvos agora, neste momento. A Bíblia também ensina que o crente não pode perder a salvação. O crente salvo não pode perder a salvação. Eu sei que os nossos sentimentos mudam. Eu sei que as nossas emoções são como os nossos hormônios. Uma montanha-russa, ora lá em cima, ora lá embaixo. Mas a palavra de Deus jamais muda. E o que eu vou dizer insulta algumas pessoas, mas eu vou mostrar a base bíblica. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já disse para as minhas filhas, uma vez minhas filhas para sempre. Amém, irmãos? Sem dúvida, esse ensinamento insulta a nossa lógica humana. Por quê? Porque o homem não ama como Deus ama. O homem não perdoa como Deus perdoa. Agora, se o crente não pode, o crente salvo, perder a sua salvação, o que o leva a duvidar da salvação às vezes? Existem 3 razões principais que levam pessoas realmente salvas a duvidarem de sua salvação. E eu vou dar essas razões. E pode ser que você esteja atravessando uma delas nesta noite. Pastor, por que pregar esta mensagem? Porque eu quero uma igreja alegre, eu quero um povo feliz, e nada alegra mais o povo de Deus do que a certeza da salvação. Nada alegra mais o povo de Deus que saber que nós vamos para o céu. A primeira razão que leva pessoas a duvidarem que são salvas, a primeira razão é a interpretação errada, equivocada das Escrituras Sagradas. Jesus disse para um grupo de religiosos que conheciam o Velho Testamento na palma das mãos:
eram fariseus, eram escribas, eram saduceus, eram teólogos, eram estudiosos do Torá. Porém, para essas pessoas, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Portanto, é possível sim que teólogos, ainda que renomados, estejam interpretando de forma equivocada e até conveniente a palavra de Deus. Por isso que nós, batistas tradicionais, interpretamos a Bíblia literalmente, como ela é, como ela diz, para não incorrermos no risco de fazermos interpretações alegóricas. Algumas igrejas acreditam que o crente pode perder a salvação porque não aceitam as promessas imutáveis da Bíblia, e nem o poder de Deus, que é capaz de manter o homem salvo até o fim. Eu repito, o poder de Deus é capaz de manter uma pessoa salva até o fim. Por que elas acreditam assim? Primeiramente, porque é assim que elas estão lendo a Bíblia. Todo texto, fora do contexto, é um pretexto. E elas acreditam que assim ensinam as Escrituras. Para essas igrejas, preste atenção, a trajetória para o céu é como andar de bicicleta. Você para de pedalar, o que acontece? Você cai. Então, para elas, a nossa trajetória para o céu é como andar de bicicleta. Elas estão nos ensinando que se você parar de servir a Deus, se você parar de frequentar a igreja, se você parar de ler a Bíblia, se você parar de orar e etc., você também vai cair da graça de Deus. Irmãos, eu vou fazer uma confissão nesta noite. Eu gostaria de poder dizer isso também. Eu gostaria de visitar a casa de alguns irmãos que estão desanimados, de algumas pessoas que estão com o pé na igreja e outro no mundo, e ameaçá-las, que elas irão perder a salvação e que elas irão para o inferno. Eu gostaria de fazer isso, mas por que eu não faço? Porque eu sei que não é isto que a palavra de Deus está ensinando. Seria o mesmo que dizer para as minhas filhas, toda vez que elas pecam, toda vez que elas me desobedecem, que deixarão de ser minhas filhas. Seria o mesmo que dizer que eu não as amo mais, porque elas caíram. Não, meus irmãos. Bem que eu gostaria, mas não posso, pois não está na palavra de Deus. E um dos versículos mais usados para defender a tese da perda da salvação é tirado do contexto. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eles dizem, tem que perseverar, senão perde a salvação. Porém, este versículo não está ensinando aqui uma condição para sermos salvos, mas um princípio. Qual é o princípio? Perseverança não salva a sua alma, mas mostra que a sua alma foi salva. Ou seja, preste atenção, todo crente salvo, verdadeiro, vai perseverar até o fim. Pode acontecer o que for, que ele vai chegar ao fim da carreira salvo, mas ele tem que ter sido alguém lavado no sangue de Cristo. Vou lhe dar um exemplo, 2 exemplos. Judas e Pedro eram igualmente discípulos do Senhor Jesus Cristo, e os dois caíram em pecado, na mesma ocasião, e os dois negaram a Jesus Cristo, na mesma ocasião. Os dois eram culpados praticamente dos mesmos delitos. Porém, Pedro, apesar de seu pecado, negou Jesus 3 vezes, na terceira vez ele praguejou, blasfemou o nome de Cristo, perseverou até o fim. Ele caiu em pecado, mas bastou um olhar, e Pedro se arrependeu. Amém, irmãos? E ele voltou para o Salvador. A Bíblia diz que Judas até sentiu remorso. Ele disse, traí
o sangue de um inocente, mas ele se enforcou. E Jesus soube o tempo todo que Judas era o filho da perdição. Judas jamais foi salvo, por isso ele não conseguiu perseverar. Só persevera quem é salvo. Além disso, irmãos, Mateus 24:13 está falando de um período chamado a Grande Tribulação, e dos habitantes da Grande Tribulação, e se eles receberem a marca da besta na testa ou na palma de sua mão direita, jamais poderão ser salvos. Porém, se não receberem a marca da besta, serão perseguidos, serão mortos. E Jesus está falando sobre eles. Se eles perseverarem até o final da tribulação sem a marca da besta, serão salvos. O versículo não se aplica a nós. João 8:31 também tem sido usado para mostrar que o crente pode perder a salvação. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Este verso não está falando de salvação, está falando de discipulado, cristianismo. Ninguém, nem eu, pode se chamar de crente ou de cristão se não estiver vivendo a palavra de Deus. Sem dúvida, há muitos outros versículos que aparentemente ensinam que o crente pode perder a salvação. Mas acreditem ou não, esses versículos não formam a base principal das igrejas que ensinam a perda de salvação. Elas também se baseiam na lógica humana. Como assim, pastor Rômulo? Vamos pensar no casal de noivos. Eu já fiz vários e vários casamentos, e às vezes eu até me esqueço os casamentos que eu já fiz. Mas eu sei que na hora do casamento, o noivo promete para a noiva que vai amá-la, que vai ficar ao lado dela até que a morte o quê? O separe. Ele promete amá-la na alegria e na tristeza. Mas a primeira vez que aquela noiva, agora esposa, trai a confiança do marido, ele não a perdoa, e ele já pensa logo em divórcio. Ora, como que eu posso ficar com uma pessoa que não me ama? Como que eu posso ficar com uma pessoa que me traiu? Então a lógica humana nos ensina que se a outra pessoa não fizer por merecer, se ela não fizer por onde, nós damos um chute nela e a mandamos para fora da nossa casa. É assim que o ser humano reage. Então essas igrejas até concordam que a salvação é pela graça, mediante a fé, que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas, se o crente não fizer por merecer, ele pode perdê-la. Isso é lógica humana. Isso é raciocínio humano. Porém, Deus não é assim, prezados irmãos. Aliás, Deus é o contrário de tudo isso. 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele não vai negar a sua promessa, Ele não vai negar o seu compromisso. O amor de Deus é o amor ágape. Falamos sobre este amor nesta manhã. É um amor perfeito e um amor incondicional. Então essas igrejas acreditam na perda da salvação, porque elas temem, elas têm medo que a doutrina da segurança, da salvação, possa levar os seus membros a se descuidarem do seu testemunho cristão. E leva mesmo, nisso eles têm razão. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas há muito crente folgado em nossa igreja, e são folgados, porque sabem que são salvos, mas espere aí, porque eu tenho um recado de Deus para os crentes folgados também. Mas há crentes folgados, porque sabem que Deus é fiel, e não pode negar a si mesmo.
porém elas contradizem os seus próprios ensinamentos. Elas dizem que a salvação é de graça, mas depende do homem continuar salvo. A salvação é de graça, mas o homem precisa ser batizado para ser salvo. A salvação é de graça, mas se o crente se afastar da igreja, ele pode perdê-la. Então nós temos aqui uma contradição de ensinamentos. Se a salvação é de graça, nada mais pode ser cobrado do homem depois da salvação. Nunca me esqueço de um colega de banco com quem eu trabalhava. A esposa dele tinha um irmão que era alcoólatra. O homem era um alcoólatra inveterado. Ele amanhecia bebendo, dormia bebendo. E esta mulher, por sua vez, era crente de uma igreja que acreditava que o batismo salvava. Então ela convenceu o seu irmão a ser batizado, mas ele nunca fez uma decisão ao lado de Cristo. Porém ele foi batizado, ele visitou a igreja, foi batizado no segundo ou terceiro culto. Mas irmãos, depois daquele batismo, parece que ele piorou, ele caiu de vez na bebida e nunca mais voltou para a igreja. Por quê? Porque ele entrou um pecador seco e saiu do batistério um pecador molhado, porém sem salvação. Por outro lado, porque nós temos certeza de que a salvação é eterna e jamais pode ser perdida. Esta é uma posição histórica das igrejas batistas tradicionais. Acreditamos, irmãos, que assim ensinam as Escrituras Sagradas. Hoje à noite nós fizemos a leitura deste texto, Romanos 8, 38 a 39, que diz: porque estou certo, eu tenho certeza de que nem a morte e nem a vida, preste atenção nisso, tudo que faz parte da nossa existência, faz parte da morte e da vida. Então, não há nada fora da vida e da morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tinha absoluta certeza de que nada no mundo, no universo, existe capaz de separá-lo do amor de Deus. E o versículo 35 pergunta, Paulo era audacioso, quem nos separará do amor de Cristo? Ou o que pode nos separar do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os bons anjos, nem os maus anjos, nem o presente, o que eu faço agora, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? A resposta é simples, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu e Ele pagou pelos meus pecados de ontem, de hoje e os de amanhã também. Ele morreu por todos os meus pecados e Ele pagou por todos os meus pecados. Agora, uma senhora ouviu isso, correu para o pastor e disse, não, eu acredito que Jesus morreu pelos pecados que eu cometi até o presente momento, mas como que Ele pode ter morrido pelos pecados que eu ainda nem cometi? E o pastor respondeu, minha senhora, quando Ele morreu por ti, a senhora nem existia, todos os seus pecados ainda estavam no futuro. Se você acredita que Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados, os de ontem, os de hoje, os de amanhã, então você acredita na salvação eterna. Segundo aos Coríntios 1, 22, diz assim, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O selo só pode ser rompido, aberto, quando a carta chega ao seu destino. Eu sou a carta, você é a carta, e o nosso destino é o céu.
E a palavra penhor significa que o Espírito Santo é a nossa certeza, é a nossa promessa, é a nossa garantia de que vamos chegar ao céu. João 14,16, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus é Consolador também. Por isso Ele diz que o Espírito Santo é o outro. Para que fique convosco, diga alguém, para sempre. Irmãos, para sempre. E não até pecarmos contra Deus. E Efésios 4:30 diz que até podemos pecar. Eu peco, você peca, nós pecamos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para qual dia? O dia da redenção. Veja que é possível até entristecermos o Espírito Santo. Crentes folgados estão entristecendo o Espírito Santo de Deus o tempo todo, faltando aos cultos da igreja, deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, deixando de evangelizar, deixando de dizimar, deixando de dar um bom testemunho. Mesmo estes estão selados até o dia da redenção. Eu li a história de um velho homem chamado Pedro. E ele era semi-analfabeto, mas conhecia a Bíblia como ninguém. Conhecia a Bíblia de capa a capa. Certo dia, alguém tentou causar dúvidas no coração de Pedro, dizendo que talvez ele não fosse salvo. Pedro, semi-analfabeto, respondeu: mesmo que um dia Deus me levasse para a porta do inferno e dissesse: Pedro, eis aí o seu lugar, eu diria: Senhor Deus, o Senhor tem toda a razão, mas se eu for para o inferno, o seu Espírito Santo tem que ir também, pois eu e ele estamos selados para todo o sempre. E alguém imagina o Espírito Santo no inferno? Eu me imagino no inferno. Eu até imagino você no inferno, mas eu não imagino o Espírito Santo no inferno. A palavra de Deus ensina então que a salvação é para todo sempre. Por isso assim ensinamos e assim acreditamos. Também nos baseamos numa lógica, mas não na lógica humana, aquela que diz: se você não merece, você não recebe. A nossa lógica é a lógica divina. E Jesus apresenta a sua lógica em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, que é para sempre. E olha a promessa: e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja, se alguém se afasta de Cristo, digamos, e nunca mais volta para Ele, essa pessoa não era uma ovelha. Jesus garantiu que as ovelhas ouvem a sua voz, e as ovelhas, o que elas fazem? Elas o seguem. Então, se uma pessoa se afasta, cai em pecado, não se levanta, e não volta para a comunhão com Deus, irmãos, é porque ela não era uma ovelha, ela era um bode. E eu digo isso sem medo de errar. A maioria das pessoas que nós chamamos de crentes afastados, na verdade, não passa de bodes, crentes perdidos. E nós chamamos de crentes afastados e dissemos que perderam a salvação, como perder algo que nunca obtiveram. É exatamente isso que o apóstolo Pedro explica, quando ele disse: deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Em outras palavras, Pedro está dizendo: o cão voltou para o seu vômito porque é cão. Se tivesse sido transformado em ovelha, não voltaria para o vômito. A porca voltou para a lama porque é porca, mas se tivesse sido transformado em uma ovelha, não teria voltado para a lama. Então o que eu quero dizer nesta noite, irmãos, é que se nós somos ovelhas, nós somos salvos para sempre.
A nossa preocupação não é se vamos perder a salvação, mas se somos salvos. Quantos têm certeza que são salvos? Digam amém. Esta é a nossa preocupação. Não temos que ficar preocupados se vamos permanecer salvos, mas se somos ovelhas do aprisco de Deus. Agora, eu falei dos crentes folgados, e eles existem em abundância. Pastor, o que acontece com esses crentes que amam mais o pecado do que a Deus, e que são mais mundanos do que espirituais? Pastor, o que acontece com esses filhos de Deus, com essas ovelhas rebeldes? Hebreus 12, versos 5 a 8, diz o que acontece com elas. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Agora Deus está falando com filhos, salvos. Deixe-me dar uma pausa aqui. Às vezes eu estou em supermercados ou num shopping center e eu vejo uma criança rebelde, uma criança pirracenta, birrenta. E como pai, eu tenho vontade de ir lá e disciplinar aquela criança. E tirar aquela rebeldia dela da forma bíblica. Amém, irmãos? Mas eu não posso. Não é minha criança. Não é meu filho, não é minha filha. E eu sou obrigado, a ficar ali observando aquela cena e lamentando o futuro daquela criança. Deus também é assim. Ele não disciplina um filho que não é dele. Por isso que você vê o mundo no caos que se encontra. Você vê o mundo no caos em que está. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Quantos aqui já sentiram a mão pesada de Deus? Levante a sua mão. Não tem prazer nenhum nisso. É terrível, não é? Já senti várias vezes, e não há nada de prazeroso nisso. O único prazer, quando eu estou sendo disciplinado por Deus, é o prazer de saber que Ele me ama. Por isso Ele está me disciplinando. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Agora preste atenção. Pastor, eu conheço um crente, ele era pastor, ele era diácono, ele saiu da igreja e a vida dele hoje está melhor do que antes. Então veja, mas se estáis sem disciplina, da qual todos os filhos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se não está sendo corrigido, é porque foi um filho ilegítimo, bastardo, nunca nasceu de novo. Eu tenho certeza que se eu me afastasse de Deus, um dia todas essas palavras se cumpririam em minha vida. E eu tenho, irmãos, um medo tremendo de Deus, um temor de Deus. Eu sei que Ele me ama e por isso Ele me castigaria. Filhos bastardos, bodes. 1 João 2,19 fala sobre eles. Veja o que diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Então vamos ficar dentro da Bíblia e parar com essa história que as pessoas perdem a salvação. A Bíblia diz que se saíram, é porque nunca fizeram parte. Hoje em dia, com a procura por milagres e prosperidade financeira, as igrejas estão inchando, as igrejas estão crescendo demasiadamente, e por isso existem muitos crentes camaleões, e muitos deles nem sabem disso, porque estão recebendo uma segurança falsa, porque foram batizados, porque profetizaram sobre eles. É possível se vestir como crente, parecer um crente e não ser um crente. Por isso Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Você conhece a história do quadro famoso de Leonardo da Vinci? O quadro da Santa Ceia?
Ele levou muito tempo até achar um cidadão italiano que pudesse pousar como Jesus. Ele queria alguém perfeito, pelo menos na aparência, angelical, sereno, lindo, semblante impecável. E ele localizou este homem, era um jovem, e ele conseguiu convencê-lo a pousar como Jesus para a tela. Depois ele conseguiu outros homens que pousaram como os apóstolos de Cristo. Mas ficou faltando um, Judas. E ele queria que Judas fosse o oposto de Cristo. Ele queria encontrar alguém horripilante, alguém que causasse medo, alguém com semblante fechado, pesado, tristonho, depressivo, alguém com as marcas do pecado no rosto. E levou muito tempo também até achar esta pessoa, e de tão feia, até Leonardo da Vinci tinha medo dela. Ele conseguiu convencer este mendigo, maltrapilho que ele achara, para pousar como Judas, ao lado dos outros apóstolos. E quando ele terminou o quadro, ele disse para o mendigo: eu ainda não sei qual é o seu nome. O homem respondeu: eu me chamo Pedro Bandinelli. Naquela hora, Da Vinci arregalou os olhos, e o homem terminou a sentença: eu também pousei para você como modelo de Jesus. Nós não devemos julgar a salvação de outras pessoas. Eu não julgo. Eu só posso dizer que eu sou salvo. E cada um tem que saber da sua própria salvação. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro Filho de Deus é corrigido quando cai em pecado. E aquele que fica sem castigo é filho ilegítimo. A Bíblia não diz, hora nenhuma, que o filho perde a salvação, mas que ele é corrigido pelo Pai. Em segundo lugar, eu creio que muitas pessoas possuem dúvidas quanto à salvação por causa da impregnação de pecados em suas vidas. Quanto mais você peca contra Deus, menos segurança você sente, mais medo você sente. Medo, em geral, é produzido pelo pecado. Estamos errados, estamos com medo. E o pecado tem se infiltrado nas nossas igrejas e na vida de muitos crentes. O pecado leva as pessoas a duvidarem da salvação. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Poucas foram as vezes que eu duvidei da minha salvação, mas quando criança eu cheguei a duvidar da minha salvação algumas vezes. Mas, irmãos, essas dúvidas sempre surgiam nos momentos em que eu estava, de alguma forma, pecando contra Deus. Coincidência ou não. O rei Davi perdeu, veja o que ele perdeu: a alegria da salvação, depois que caiu no pecado de adultério e homicídio. A Bíblia diz que ele perdeu também a saúde, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu o desejo de trabalhar por Deus, ele perdeu o zelo evangelístico, mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele perdeu a salvação. Tudo se transformou quando o rei Davi confessou os seus pecados. Ele disse no Salmo 32:1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Sabe, irmãos, a palavra de Deus faz uma promessa. Provérbios 24:16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo sempre se levantará. E além de confessar, o rei Davi abandonou os seus pecados. Ele disse: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Em outras palavras, não adianta apenas confessar, nós temos que lutar para abandonar os nossos erros, os nossos pecados, que roubam
a nossa paz e a nossa alegria, todos os dias. Havia um diácono na igreja que sempre orava assim: ó Deus, limpe toda a teia de aranha de minha vida. E ele fazia essa oração todo domingo. E a teia de aranha era uma alusão aos pecados que ele cometia durante a semana. Ó Deus, limpe a teia de aranha da minha vida. E o irmão da igreja já estava irritado com aquela oração. E um dia o diácono orou desta forma: ó Deus, tire a teia de aranha da minha vida, ou limpe a teia de aranha da minha vida. E esse irmão pulou em frente do diácono e disse: não tire não, não limpe não, Deus, mate a aranha de uma vez por todas. Porque se matar a aranha, acabou, não vai ter mais teia. Pois é, pecado rouba a nossa alegria, tira a nossa paz e nos faz duvidar da salvação. Mas, irmãos, em último lugar, sabe o que mais nos faz duvidar da salvação? É o próprio diabo, que nos importuna dia e noite. A Bíblia diz algo sobre o diabo que poucos crentes levam a sério. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ah, se os crentes tivessem noção de quão perto o diabo está de cada um deles. A palavra derredor significa que ele está ocupado o tempo todo, olhando o que nós estamos fazendo. Ele é o ser mais poderoso do universo, depois da Trindade. Vocês sabiam disso? Um pastor modernista disse certa vez para a sua igreja durante o culto: eu não tenho medo do diabo, ele não pode fazer nada contra mim. Um irmão interrompeu o pastor na hora da pregação e disse: pastor, a questão não é se o senhor tem medo do diabo, mas se o diabo tem medo do senhor. Ele não tem medo do crente carnal, ele não tem medo do crente mundano, ele não tem medo do crente que não tem compromisso com Deus, mas ele tem medo do crente que ora, ele tem medo do crente que lê a Bíblia, ele tem medo do crente que evangeliza, ele tem medo do crente que odeia o pecado. Ele não pode destruir a nossa salvação, mas ele pode destruir a nossa alegria. Como que ele faz isso? Ele desmente o tempo todo a palavra de Deus. Desde a criação, desde Adão e Eva, Deus havia dito: se comeres deste fruto, certamente morrerás. Aí o diabo apareceu e disse: certamente não morrerás. Ele desmente Romanos 10:9. A Bíblia garante, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não diz talvez, mas será. Ele desmente João 10:29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Deus é maior que o nosso pecado, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, nem mesmo o diabo pode nos tirar das mãos de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele usou as Escrituras. Pastor, como podemos ter certeza da nossa salvação somente através das Escrituras? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, quando o diabo colocar dúvidas em seu coração, desmentindo as promessas de Deus, repita 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não, mas nós vamos pecar. Por isso João disse: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Também Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E 1 João 5:13, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E sabe o que mais o diabo faz?
ele nos leva a pecar. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está atrás de nós, homens casados, para que cometamos adultério. Ele está atrás das irmãs casadas, para que sejam infiéis aos seus maridos. Ele está atrás dos crentes, da igreja, para que não entreguem seus dízimos, suas ofertas, para que ele possa danificar o máximo possível o programa missionário desta igreja. Ele está atrás dos irmãos para que fiquem desanimados quanto aos cultos da igreja e não participem, porque ele sabe que desânimo é contagioso e de repente se espalha dentro de toda a igreja. Ele não quer que você ore, ele não quer que você leia a Bíblia, certamente ele não quer que você evangelize. É interessante observarmos, mais uma vez, a tentação de Jesus no deserto. Primeiro, Jesus foi tentado logo após o seu batismo. Jesus foi tentado depois de jejuar 40 dias e 40 noites em oração. E Jesus foi tentado no início do seu ministério. Deus vai permitir que o diabo nos tente nos momentos mais especiais de nossas vidas. No ápice, no clímax das nossas vidas. Depois de nossas grandes vitórias. Terminando, irmãos, o que está levando você nesta noite a duvidar da sua salvação? Pastor, eu cheguei à conclusão que eram as interpretações erradas que eu recebi por parte de outras pessoas das Escrituras Sagradas. Alguns de vocês terão que admitir, pastor, é a infiltração do pecado em minha vida. Eu estou vivendo na carne. Como que eu posso ter a alegria da salvação? E outros dirão, pastor, é obra do diabo mesmo. Mas alguns terão que dizer, pastor, é porque eu nunca fui salvo. Como que eu posso ter certeza de algo que realmente nunca aconteceu na minha vida? Foi por isso que Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não nasceu de novo, não pode ter certeza da salvação. Nós nem queremos que você tenha esta certeza, porque você não tem este direito. Precisa nascer de novo, precisa fazer uma decisão pessoal ao lado de Jesus Cristo. Precisa fazer um DNA, um exame de DNA, para ver se o sangue de Cristo corre nas suas veias. Porque a Bíblia diz que quando nós somos salvos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu termino lendo 1 Pedro 1:2. Olha que promessa. Eleitos, escolhidos, selecionados, segundo a presciência de Deus. E a palavra presciência, conhecimento de antemão. Deus já sabia de antemão todas as pessoas que seriam salvas. Não é que ele escolheu quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Eu discordo 100% desta doutrina da eleição. Deus, na sua presciência, no seu conhecimento de antemão, me elegeu. Ele sabia que mais ou menos no mês de junho de 1977, eu o aceitaria, eu o receberia, eu seria salvo. Ele podia ver tudo isso de antemão. Mas ele me elegeu em santificação do Espírito. Ele me elegeu para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Qual que é o resultado? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Todo salvo tem agora o direito de sentir graça e paz. Graça e paz multiplicados, porque você é salvo. Que responsabilidade, hein? Se você é um salvo, você tem a responsabilidade de viver como um salvo. Se você é perdido, você tem a responsabilidade nesta noite de ser salvo para sempre. Vamos fechar os olhos e vamos orar.